Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre como programar ou planejar uma ordem de serviço automaticamente, tá? Então eu vou explicar para que isso serve e como que isso funciona na prática. Talvez a sua empresa não exemplifique isso, mas eu vou dar uma volta porque eu acredito que vai ser mais fácil para entender, tá? Basicamente, algumas empresas existem no setor de PCM, funções pré-definidas, onde você tem um planejador de manutenção e você tem um programador de manutenção, tá? O planejador é aquele que provê os recursos, que é quando uma OS é gerada, ele vai correr atrás do material, vai verificar se o material está no estoque ou se não tiver, vai gerar um pedido de compra, vai fazer aquele trabalho com o fornecedor. E o programador de manutenção é aquela pessoa que vai colocar numa linha de tempo, programar junto com o PCP, junto com os setores envolvidos, para poder efetivamente aquela ordem ser executada, tá? Algumas empresas, essas funções, elas se misturam ali, tá? Então, por isso, dando esse exemplo, porque eu acredito que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então, o que acontece? O Melvin, ele sempre gera uma OS com os status diferentes, né? Que a gente tem aqui. Status de aguardando, planejada, programada, execução, encerrada e cancelada. Toda OS ela é gerada como aguardando. Então, significa o quê? Significa que a OS vai ser gerada e aí alguém precisa abrir ela, verificar se precisa ter algum recurso para executar. A partir do momento que a pessoa insere esse recurso lá, o status vai mudar automaticamente para planejada, tá? Então significa o quê? Significa que a OS já está com os recursos todos separados ali, que agora basta simplesmente alguém pegar e programar, tá? E quando eu falo dos recursos todos, é pelo menos a mão de obra, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou vir aqui, essa aqui é uma OS, olha, fazer a lubrificação da bomba, conforme procedimento, tá? Então aqui ela está como aguardando, tá vendo? Eu vou vir aqui, vou editar, vou vir aqui em planejamento da OS e vou indicar aqui que eu tenho a mão de obra que eu preciso e vamos supor que eu preciso de uma graxa aqui, fazer a lubrificação da bomba conforme procedimento. Então, vamos supor que eu preciso da graxa, vou vir aqui, vou colocar graxa aqui só, tá? Não vou especificar, mas vamos supor que você colocou, um material, às vezes está em quilos, por exemplo, a quantidade que eu vou precisar, por exemplo, é 1/10 do quilo, tá? E o custo, vamos supor que seja R$ 10, tá? E vou salvar aqui. Ele vai aparecer como não disponível, tá vendo? Então, como não disponível, significa que a ordem ainda não foi planejada porque não indiquei o recurso aqui. Coloquei aqui, significa eu em algum lugar, eu já salvei, eu já guardei esse material, vou vir aqui em ordem de serviço, tá? E aí, a minha OS, tá vendo aqui, ó, ela mudou para planejada, tá vendo? E qual que é a importância disso? Porque nós temos uma programação semanal aqui, tá? E só vai aparecer aqui na programação semanal as ordens de serviço que estão com o status de planejada. Por quê? Para evitar que você, funcionário, quando for fazer a programação, você programe uma ordem de serviço que não tem o material para poder executar ali, tá? Então tá aqui a OS que a gente fez lá agora, né, a 682, que é fazer a lubrificação da bomba conforme o procedimento, tá? Então o que acontece? Quando você planeja automaticamente uma OS, ela vai vir direto aqui para a possibilidade de programar, né? Uma vez que ela aparecer como planejado, o que você pode fazer? Você pode programar, por exemplo, para o José, eu vou vir aqui e vou colocar para o José executar essa ordem de serviço, tá? Uma vez que o José, ele desceu aqui agora, então programei aqui para ele executar, tá? Essa ordem de serviço. Então, quando ele for abrir o aplicativo dele, ou eu posso vir aqui na aba de impressão aqui, no relatório, eu posso emitir um relatório para ele onde tem aqui as OS e fazer a programação semanal, tá? Só que acontece, existem algumas ordens de manutenção que é uma inspeção, por exemplo, você não precisa de material. Então você já pode fazer o quê? Você já pode pular ali, bypassar o planejador, já mandar direto para o programador de manutenção para o cara evitar que o cara abra uma ordem de serviço e não tenha necessidade de correr atrás de material. Uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte: existem atividades que são feitas diariamente, semanalmente, quinzenalmente, até mensalmente, que sempre tem a mesma pessoa que faz aquilo ali, então você já pode pedir o sistema para quê? E não precisa de material, né? Então não precisa se planejar automaticamente. Então o que você pode fazer? Você pode pegar essa ordem de serviço, essa ordem, e você pode gerar ela já planejada automaticamente e já programada automaticamente, porque ela já vai cair para o funcionário no dia certo para ele poder executar, entendeu? Como fazer isso? Vou vir aqui na aba de ativos, tá? Vou pegar, por exemplo, aqui essa empilhadeira, vou vir aqui no plano mestre de manutenção, tá bom? Então, vou inserir dois itens aqui só para poder facilitar, porque ela está em manutenção em hora. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, teste 5, vou dizer isso um item, vou fazer real aqui. Verificar, por exemplo, vamos supor, semanalmente, tá?
verificar medição de hora do equipamento. Você quer lembrar o cara que tem uma ordem para ele poder fazer isso lá. Vou colocar aqui uma mecânica, frequência, por exemplo, ela é semanal. Vou colocar aqui uma inspeção aqui com o equipamento parado, tá? E vou adicionar essa OS aqui, tá? E beleza, só essa aqui tá bom. Poderia ter várias outras. Quando eu vir ficha de manutenção preventiva, vai aparecer essa inspeção aqui semanal. Então, como a gente já conversou, vou colocar antecipação. Por exemplo, eu quero que ele me lembre com um dia de antecedência, tá? Eu quero que uma pessoa aqui me execute. Na verdade, vou colocar 0 antecipação, porque isso aqui não vai precisar de material, pode mostrar no dia, tá? Vou colocar, por exemplo, uma pessoa para executar. Vamos supor que o cara precisa daqui de 0,1 da hora, né? Um décimo da hora ali, 6 minutos para executar. E eu vou planejar ela automaticamente. O que significa isso? Quando eu gerar essa OS, não vai gerar como aguardando, já vai gerar como planejada, ou seja, já vai aparecer na opção da programação semanal para ser executada. Na verdade, para alguém programar para executar. Tá? Agora, se eu quiser também, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em programar a OS automaticamente, tá? E indicar qual funcionário que eu quero e qual dia da semana que eu quero que ele faça. Então, eu vou colocar, por exemplo, que eu quero que ele faça todo sábado, por exemplo. Poderia ser todo domingo, toda segunda. Como eu estou gravando esse vídeo num sábado, eu vou colocar, por exemplo, aqui num sábado, tá? E vou colocar que eu quero que essa OS seja gerada a partir de hoje, até a partir do dia 17. Então, o que acontece? Essa OS já vai ser gerada automaticamente, só que já vai cair também numa programação semanal que é para o José, tá? Então, eu vou vir aqui para iniciar o plano. Uma vez que eu inicio, semanalmente ele vai gerar essa OS, já planejado automaticamente, já na programação do José, no sábado, para ele executar, beleza? Então, eu posso vir aqui agora em ordem de serviço, tá? Vou vir aqui agora em programação semanal. E se eu vir aqui, olha, a OS do José está aqui, tá vendo? A 683, que eu gerei agora. Ou seja, a OS ela gerou automaticamente aqui e toda semana já vai gerar automaticamente também para o José, para ele poder vir para cá e para ele poder executar essa OS aqui, beleza? Então, para isso que serve o planejar e o programar automaticamente a OS. Por quê? Lembrando, existem ordens de serviço do plano preventivo, inspeção, lubrificação preditiva, que muitas vezes você não vai precisar de material. Então, você vai colocar para planejar automaticamente, que o sistema já vai gerar ela, jogando ela com a opção para o programador de manutenção já colocar no dia, na semana do cara aqui, para ele poder executar. Tá? Agora, se for uma OS que às vezes é de rotina, né? Então, às vezes a mesma pessoa sempre faz, você ainda tem o recurso de programar automaticamente, que não só vai vir para cá, como já vai cair para o dia para o cara, sempre o sistema vai colocar lá. Então, você economiza o tempo, tanto do planejador, para o cara abrir uma ordem para verificar se tem material ou não, sempre não precisaria abrir aquela ordem. Que imagina, uma empresa que, às vezes, por semana, você tem pelo menos 100 ordens do plano preventivo ali, entre lubrificação, inspeção preventiva e preditiva, que vai ser abertas para ela. Imagina que dessas aí, pelo menos 50, o cara não tenha que abrir porque não precisa de material, é só inspeção, às vezes uma preditiva que, na verdade, vai precisar às vezes de uma caneta, por exemplo, algum equipamento ali, que, na verdade, já tem dentro da empresa, então não precisa de material, já tem um recurso lá já separado, entendeu? Então não precisa o cara abrir aquela OS, não, eu só preciso, por exemplo, da caneta lá para medir a vibração, exemplo, ou do pirômetro, ou então, às vezes, de uma câmera de termografia, né? Para poder fazer a preditiva, que o material já está lá, é só de pegar a ferramenta, o recurso e utilizar. Então, você já planeja automaticamente, e se tiver tudo lá, o cara faz isso numa periodicidade, é sempre a mesma pessoa. Se tem um cara da preditiva só, por exemplo, um cara só da lubrificação, por exemplo, você pode já, na verdade, colocar na programação dele, que aí você evitou que o planejador abriu e o programador também parou aqui para avaliar aquela OS que dia que vai programar para ele. Você já consegue criar isso como padrão também, beleza? Então, pessoal, só mais um detalhe, tá? Então, eu vou voltar aqui, antes de finalizar. Eu posso vir aqui, eu vou vir aqui no plano mestre, em fichas de manutenção preventiva. Se caso você precisar alterar a pessoa, por algum motivo, você altera ela aqui, tá? E você vem aqui em salvar, não clica nem em iniciar plano, tá? Nem encerrar, só em salvar para alterar só essa informação, que aí a próxima ordem de serviço já vai ser gerada para essa outra pessoa aqui, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!